Agora a gente passa para o segundo bloco e vou passar a mediação para a professora Priscila. Vou fechar meu áudio e meu vídeo e já passo a bola para a professora Priscila para fazer a apresentação aí do segundo bloco. Boa tarde a todos. Realmente, a qualidade das nossas mesas, elas estão ímpar, né? Foi uma palestra maravilhosa e vamos dar continuidade a essa mesa de meio ambiente em tempos de pandemia, convidando a professora Graciela Arbila, que vai falar sobre a qualidade do ar em nossas cidades. Seja bem-vinda, professora, e a palavra é sua. O palco é todo seu. Oi, boa tarde a todos. Estão me conseguindo ouvir? Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a Priscila, a Jussara e a Maria de Lourdes por ter me convidado. Um grande prazer estar aqui com vocês. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Dou meus parabéns também ao professor Mário pela palestra dele. E então, o tema que me foi pedido de falar era o tema de a qualidade do ar. Aí eu imagino que as pessoas, na hora que viram o tema que tinha sido dado, dentro do tema meio ambiente em tempos de pandemia, devem ter pensado muito mais, não no Dia do Meio Ambiente, mas na qualidade do ar na pandemia, certo? Porque foi veiculado muito nos jornais, na internet, de que a qualidade do ar tinha melhorado como consequência da diminuição das atividades antrópicas durante a pandemia. Algo que me deixou até um pouco assustada, porque é a parte de uma verdade só. Não é verdade que a qualidade do ar melhorou durante estas medidas de quarentena ou inclusive de lockdown em alguns países como a Europa ou a China. O único que aconteceu, e que é verdade, sim, é que a concentração de alguns poluentes diminuiu. É verdade que diminuiu a quantidade, os níveis de NO2, de dióxido de nitrogênio. Vocês devem ter visto as imagens de satélite, por exemplo, satélites tanto da União Europeia como da NASA, mostrando que as concentrações de NO2 sobre as grandes cidades, principalmente da China, da Europa, Roma, Milano, Paris, Madrid, é verdade, as concentrações de NO2 diminuíram mais ou menos 30% durante esse período, certo? As concentrações de material particulado até 2,5 micras, isso que nós chamamos de PM2,5, que é o particulado fino, que entra nos pulmões, que a gente respira, também diminuiu em esses locais, também em uma quantidade entre 25% e 30%. É verdade isso os satélites mostraram, as estações de monitoramento em terra mostraram o mesmo. Em São Paulo e Rio de Janeiro foram feitas medições pelas estações de monitoramento e se viu essa diminuição. Mas é apenas desses poluentes e porque eles estão relacionados em grande medida ao trânsito veicular. O material particulado 2,5 é de origem basicamente secundária e uma das grandes fontes são os veículos. Parte do NO2 é emitido pelos veículos leves, uma parte pequena, e a outra parte pelos ônibus e os caminhões. Ao diminuir o trânsito de ônibus, é claro que diminuiu a concentração de NO2. Mas essa não é a história toda, esse é um pedacinho de história que foi mostrado. Na verdade, as concentrações de PM10, ou seja, material particulado grosso, até 10 micras, não diminuíram, continuaram nos mesmos valores de sempre. E por quê? Porque esse material está mais relacionado a obras de construção civil que continuaram, a obras por exemplo, o que está todo relacionado ao lixo, a obras de fabricação de cimento, por exemplo, a extração de minerais e, inclusive, a própria poeira de rua.
Então, essas concentrações se mantiveram. As concentrações de ozônio, muito pior do que isso, as concentrações de ozônio em muitas cidades do mundo, inclusive São Paulo e Rio de Janeiro, aumentaram em alguns bairros e em outras se mantiveram constantes, não desceram. Em Irajá, por exemplo, chegaram a aumentar entre 30% e 50% as concentrações de ozônio no mês, final do mês de março e no mês de abril. E por quê? Porque o ozônio é um poluente secundário. O ozônio é formado a partir dos compostos orgânicos voláteis e dos óxidos de nitrogênio. Tanto os compostos orgânicos voláteis como os óxidos de nitrogênio são formadores, ou seja, precursores de ozônio, e eles também consomem ozônio. Sendo que, então, a quantidade de ozônio que fica na troposfera depende especialmente da relação entre compostos orgânicos voláteis e o NO2. Como as concentrações de óxidos de nitrogênio diminuíram mais que as concentrações de compostos orgânicos. E as concentrações de compostos orgânicos diminuíram apenas pela diminuição do trânsito veicular, mas não pelas emissões industriais, que são as que têm mais potencial de formar ozônio. E nessa combinação de coisas, o resultado final foi que as concentrações de ozônio aumentaram. E o que acontece? O ozônio é um poluente tão prejudicial à saúde quanto o NO2 ou quanto o material particulado. O ozônio também causa problemas respiratórios graves, o ozônio também pode levar, inclusive, à morte. Só que é um poluente, de certa forma, mais negligenciado que, por exemplo, o material particulado ou os óxidos de nitrogênio, que agora ficaram famosos, entre aspas, por causa das imagens de satélite. Por outro lado, essa diminuição que aconteceu durante a pandemia, ou, na verdade, durante as medidas de restrição devidas à pandemia, foi totalmente localizada em cima dessas cidades e localizada no tempo. Imagens de há poucas semanas na China mostram que os níveis de NO2 voltaram aos mesmos níveis que tinha antes da pandemia. Ou seja, todo voltou ao normal. Na Itália está voltando ao normal. No Rio de Janeiro, com o relaxamento das medidas da quarentena, se está voltando ao normal. E tudo isso para falar para vocês que então não é verdade que a qualidade do ar melhorou. Apenas diminuiu a concentração de alguns poluentes, que são os medidos pelos satélites e que são os que foram noticiados pela mídia. As concentrações de CO2, por exemplo, que é talvez o principal gás de efeito estufa, elas não diminuíram. A única coisa que diminuiu foi apenas as emissões de CO2 em algumas regiões. Por exemplo, existem inventários de emissões e estimativas que mostram que as emissões de CO2 na China diminuíram mais ou menos 20% nos 2 meses de lockdown. E na Itália também, mais ou menos 20% a 25%. Só que isso aconteceu exatamente nesse período, reanudadas as atividades industriais, tudo voltou ao normal. E existem hoje estimativas de que, quando chegue final de 2020 e se faça a soma de tudo que foi emitido durante o ano de 2020, as quantidades serão mais ou menos as mesmas que a média entre 2015 e 2018. Ou seja, só se conseguiu uma diminuição muitíssimo pequena e localizada com respeito ao ano de 2019. E isso, de forma alguma, vai conseguir mudar as concentrações atuais de dióxido de carbono na média mundial. Então, realmente, a pandemia não melhorou as condições da qualidade do ar, nem do meio ambiente em geral, como já o professor Mário colocou. E, pelo contrário, a pandemia e as medidas que foram tomadas de restritivas da mobilidade urbana mostram outra coisa, mostram a importância e o peso das atividades humanas no planeta e no meio ambiente. Eu não gostaria de dizer que as pessoas têm a culpa de ter acontecido, os seres humanos, certo, no geral, são culpados pelo acontecimento da pandemia.
Mas acho que não existe dúvida que a pandemia está relacionada a isso que nós chamamos da época dos humanos, o antropoceno, ou seja, esta nova época na qual o peso das atividades humanas no meio ambiente é tão grande ou maior que o peso das atividades naturais, das forças naturais. E então, é através da globalização, a urbanização extrema, a movimentação de pessoas, de plantas, de animais, de objetos entre os diferentes países, entre os diferentes continentes, todos os problemas de saneamento ambiental, como já o professor tocou, os problemas de saúde pública, as diferenças nas quais as pessoas vivem, a falta de recursos com as quais as pessoas vivem, tanto de recursos a nível sanitário como a nível de educação, tudo isso leva a uma pandemia. Leva a uma pandemia também as mudanças climáticas e toda a degradação ambiental, o fato das espécies animais estarem perdendo seus hábitats, o fato das pessoas estar levando animais silvestres para as cidades, para a venda deles ou para o que for, isso é o que promove zoonoses, como foi a Covid e outras pandemias anteriores. E então, acho que isso chama a atenção sobre que algo tem que ser feito, porque não existe nada positivo desde o ponto de vista da saúde pública, da economia, da sociedade ou do meio ambiente, com isso que aconteceu da pandemia. A única coisa é que temos que pensar qual é o nosso papel no mundo em que vivimos e que é o que tem que ser feito para evitar que isso aconteça de novo. Porque pensemos que há 10 anos que ocorreu a pandemia anterior, a do H1N1, que foi 2009, 2010, e passaram apenas 10 anos e novamente estamos com uma pandemia que foi uma tragédia anunciada, assim como todas as tragédias ambientais que estão acontecendo. Então, esse é o recado que eu queria passar para vocês, passar que a gente não vê o ar, porque é invisível, mas a gente sente, e todas as espécies sentem o problema de poluição do ar e todos os danos que ele nos está ocasionando. Obrigada, gente. Fico à disposição para o debate agora. Obrigada. Tô tentando abrir, calma aí. Ah, tá. Acho que tinha ficado sozinha. A gente gostaria de agradecer muito a sua presença e vamos abrir agora para algumas perguntas para a professora Graciela. Alguém gostaria de começar? Ok, a Cristiane se inscreveu. Então vamos lá, Cris. Professora Graciela, boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bem com a senhora? Eu faço parte de algumas redes sociais que a gente trabalha muito com educação e ensino de química. E essa informação de que a qualidade do ar, que o meio ambiente estava respondendo à questão do isolamento, é muito forte, né? Ela vem com muita força. Eu até discuti, Rosana Gerp sabe disso, com o meu público, porque era muito, assim, muito rápida a resposta do meio ambiente frente ao que a gente estava em isolamento, né? Porque algumas respostas a gente sabe que vêm com muito mais tempo, né? E eu queria uma sugestão da senhora para que a gente possa, de repente, buscar sobre essas, como a gente desmistificar essas fake news, né, para esse público, né, que é um público que é diverso, é leigo, né, então é um papel mais de divulgação científica nossa, né, se tem algum site que tenham fontes, alguma fonte de pesquisa que a gente possa buscar, né, para a gente se inteirar e mostrar de uma forma mais científica
que pode até ser que tenha uma resposta, como a senhora disse, porque a gente tem uma diminuição de pessoas na rua, uma diminuição de carros circulando e tudo mais, e é lógico, a gente tem uma melhoria momentânea de qualidade do ar. Mas tem algumas coisas que mostram, né, muito imediatamente que a Lagoa Rodrigo de Freitas está começando a ter mais peixes, aí começam a falar das flores que nascem na rua, ou a árvore que cresce. E aí eu queria perguntar para a senhora, tem algum site onde a gente possa, de repente, buscar, ou então fontes, ou algum lugar que a gente possa trazer a referência para as pessoas, para que elas venham a se questionar e buscar um senso crítico? Ai, olha, tua pergunta é muito complicada, porque, na verdade, essa é uma luta que está acontecendo até o nível científico. A quantidade de artigos que foi publicada nestes últimos 2 meses sobre o tema da Covid é absurda. Há 15, 20 dias já tinham sido publicados 30.000 artigos em revistas indexadas, certo? Sobre o meio ambiente, chegou uma hora em que todos os dias tinha uns 10 trabalhos novos publicados nas revistas científicas, sabe? Por exemplo, a Stoten, que é uma revista famosa e que decidiu lançar um número especial sobre os efeitos da Covid no meio ambiente. Já deve ter lançado 6 ou 7 números da quantidade de artigos que eles receberam. E nessa quantidade monstruosa de artigos que foram enviados e publicados, inclusive nesse nível de artigo científico com revisores por pares, 95% dos artigos falam de que diminuíram as concentrações dos tais poluentes, PM2.5, NO2, etc. Eles não falam que a qualidade do ar melhorou, certo? Mas eles falam que diminuíram as concentrações desses poluentes, que é exatamente o mesmo que estão fazendo as agências ambientais, certo? Elas lançam relatórios e dão entrevistas no rádio, na televisão, e ficam falando isso. Diminuiu a concentração disto e disto. Mostram as imagens de satélite que são lindas, certo? Agora, quando estava poluído, uma mancha vermelha em cima das cidades, e agora uma manchinha azul, todo limpo. Então, essa é a mensagem que está sendo passada, tanto pela mídia como até pelas revistas. Pouquíssimos pesquisadores estão dizendo: a gente esqueceu de olhar a história completa, esqueceu de olhar os outros poluentes, esqueceu de olhar o ozônio. Agora, ninguém publica um artigo dizendo que passado a quarentena, os níveis de poluição voltaram ao normal, porque não acha interessante falar disso, certo? No Rio já voltou tudo ao normal, mas ninguém fala isso, certo? Então, meu grupo chegou a publicar um pequeno artigo em um site na internet, o ECO, mas é uma coisa pequenina. E agora nós estamos para enviar um artigo na revista virtual da Química que fala disso, certo? Que é uma revista em português, que é muito dedicada aos estudantes, aos professores. Eu te posso tentar mandar algumas coisas, mas está difícil conseguir material falando isso. Parece mentira que as pessoas não conseguem enxergar isso, de que o efeito foi uma coisa totalmente passageira e um benefício, inclusive, pequeniníssimo comparado com o esforço que foi feito, certo? Se não consideramos aqui Rio de Janeiro, por exemplo, onde as medidas de quarentena foram mais ou menos. Tomemos um lugar como Itália, como China, por exemplo, onde a pessoa ficou 90% das pessoas na casa. Contudo, NO2 diminuiu 35%, que é muito pouco, certo? Na cabeça das pessoas, se 90% ficamos dentro de casa, então a poluição deveria ter melhorado, diminuído 90%. Não é assim que funciona, porque tem fenômenos de transporte, porque tem grandes poluidores que continuaram poluindo, por exemplo, as indústrias continuaram funcionando, porque onde estão fazendo mineração, isso ficou tudo aberto e não só que continuaram fazendo, como que as coisas continuaram sendo transportadas. Mesmo que as indústrias tivessem parado, como pararam na Itália ou na China,
os tanques com combustível ficaram aí e continuam tendo emissões evaporativas. Então, não é assim tão simples como que se resolve o problema. É um problema que tem que ser resolvido. Talvez a mensagem que vocês teriam que passar ao estudante é que, por exemplo, para resolver o problema, entre aspas, resolver das concentrações de dióxido de carbono, ou inclusive dos poluentes ambientais que danifican a saúde, como material particulado o ozonio, no es parando a indústria, parando a economia, é mudando as fontes de energia, é mudando as formas que nós usamos a energia e trabalhando com energias mais limpas. Então, é uma mudança que está muito além de fazer lockdown. Eu já vi, olha, você não vai acreditar, mas eu vi artigo científico publicado em revista de uma pessoa da Índia falando, então para mudar, melhorar a qualidade do ar, vamos fazer um lockdown todo mês, de 10 dias. Olha o absurdo, como se isso fosse resolver alguma coisa, certo? Mas, enfim, se você quiser, eu posso tentar mandar algum link de algumas das poucas coisas que tem. Professora Jussara é a próxima inscrita, pode se colocar também. Graciela, gostei muito da sua fala, obrigada. E a sua pesquisa muito importante. E justamente é nesse sentido que vai a minha pergunta, que eu sei que vocês já fizeram trabalhos em relação à qualidade do ar dos nossos túneis do Rio de Janeiro. E eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa qualidade do ar dos túneis do Rio de Janeiro, que para mim é muito preocupante, né? Você poderia falar um pouquinho sobre os resultados das pesquisas que vocês têm feito em relação a isso? Sim. Nós temos medidas dentro do túnel Rebouças, que é um ambiente muito particular, porque não tem luz natural, então você não tem reações químicas aí dentro, tanto que se mede a concentração de ozônio dá extremamente baixa, porque o ozônio é um poluente secundário. E por ser um túnel muito grande, também tem, mesmo que tenha os ventiladores, tem pouco fluxo de ar com o exterior. E é realmente assustador. As concentrações de monóxido de carbono dentro do túnel devem ser 10 vezes maiores que as concentrações do lado de fora. As concentrações de compostos orgânicos já foram, na época que nós fizemos há uns 10 anos, foram umas 10 vezes maiores que do lado de fora, que já são muito altas, certo? Do lado de dentro tem diminuído um pouco, mas continuam sendo muito altas e muito preocupantes. Porque, por exemplo, você tem que a concentração de benceno no ar, em quase toda a cidade do Rio de Janeiro, está entre 4 e 5 microgramas por metro cúbico. Isso, no ar externo, já é muito alto, porque o limite dado na Comunidade Econômica Europeia é 5 microgramas por metro cúbico, ou seja, já estamos do lado de fora do túnel no limite. Então, se dentro do túnel é 2 ou 3 vezes maior, e provavelmente é maior que isso, deve ser pelo menos 5 vezes, porque era, como te falei, 10 vezes mais há uns 10 anos, então é um absurdo o valor altíssimo que essas concentrações têm dentro do túnel. Então, é realmente muito preocupante a situação dos túneis. Eu, desde que eu comecei a trabalhar nisso, quando eu passo por um túnel, fecho a janela do carro e não entendo como uma pessoa pode passar de moto, por exemplo, por aí dentro, porque é um suicídio praticamente. Obrigada, professora. Bem, professora Graciela, tem muitas perguntas aqui no chat, várias, de Fernanda, do Rodrigo, da Fabiane, né? Mas eu acho que talvez seja interessante a gente passar para o próximo bloco, e aí se a senhora puder dar um retorno para o pessoal no chat, a senhora está convidada também para permanecer com a gente nesse bloco. Ótimo. Em que... Eu vou colocar meu e-mail, Priscila.
Ótimo, Consigo aqui, vamos ver que eu não sou boa destas coisas. É onde tem o balãozinho, tem um balãozinho em azul. Oi, eu coloquei meu e-mail aí. Excelente, colocou, conseguiu. Consegui. Aí fico à disposição. Vocês podem me mandar um e-mail e depois que falamos por e-mail, eu passo para vocês meu contato de WhatsApp e continuamos falando pelo WhatsApp mais fácil, sem problema nenhum. Muito obrigada, eu fico muito feliz de poder estar com vocês hoje. E parabéns também pela sexta-feira passada e por todas as sextas-feiras que vão vir. Parabéns mesmo. É muito valioso o que vocês estão fazendo, porque é manter as pessoas unidas e estudando em um tempo tão difícil, um tempo no qual apenas a educação e a ciência vão conseguir fazer alguma coisa. Parabéns a todos os presentes e, por favor, se cuidem, fiquem em casa e se tem que sair, saiam de máscara. Um beijo para todos. Obrigada. Nós que agradecemos a presença. Muito obrigada. Eu retorno convidando a professora Jussara para chamar o terceiro bloco comigo. Infelizmente, a professora Maria de Lourdes, que sempre está com a gente e também participa da mesa com a gente, teve um problema pessoal, né? Então, a gente vai começar o próximo bloco. Jussara? Eu vou parar de gravar esse bloco para dar início à gravação do terceiro bloco e vou aproveitar esse tempinho para ver se o pessoal está por aí. Então, vou parar de gravar